boa noite, na paz do Senhor. E como eu estava dizendo, é uma alegria, um privilégio estarmos juntos aqui, com esta grande responsabilidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto eu faço algumas considerações, você já pode ir abrindo a sua Bíblia, né, na nossa divisa, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 12. Eu vou começar a nossa ministração baseado e pautado nessa divisa. E nós vamos, né, passear um pouquinho pela palavra de Deus. Eu não estou sozinha, eu vim com uma parte dos nossos levitas, né, Philadelphia Music. Nós somos da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Redentor, na Rua Gitânia, né, que é liderada pelo nossos pastores, pastor Marcelo Croza e pastor Alessandra Henriques. Nós trazemos, inclusive, ao pastor dessa casa, pastor Cláudio, ao pastor Robson, que nos fez o convite, a saudação e o cumprimento dos nossos pastores, tá bom? E eu estou acompanhada também aqui do meu esposo, das minhas filhas, da minha netinha, que eu já sou vovó, a minha mãe também está aqui, né? E a parte aqui da igreja com os nossos levitas que vieram juntos aqui nos alegrarmos com os irmãos. E eu tenho a certeza de que esse tempo que Deus tem reservado para as nossas vidas nesta noite, nós vamos aprender um pouco mais. Afinal de contas, o tema é ouvindo e aprendendo. E isso é muito importante, é muito necessário para esse tempo que nós estamos vivendo. Se você já abriu a sua Bíblia, o versículo também já está destacado ali na nova versão internacional. A versão que eu estou é a versão revista e corrigida, mas não tem muita diferença do que está ali. Eu vou ler como está no texto, depois eu vou me pautar na versão que eu estou utilizando. E o texto nos diz assim: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Podemos ler juntos esse texto? Eu percebi que os nossos irmãos ali permaneceram em pé, é um costume da igreja se colocar de pé, então vamos todos nos colocarmos de pé nesse momento e vamos juntos repetir a leitura, né, da nossa divisa, esse versículo que foi destacado para esse segundo congresso de discipulado aqui na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Bom Pastor. Vamos juntos? Reúnam o povo e crianças para que ouçam o seu Deus. Todas as palavras desta lei. Amém. A igreja pode se assentar agora. Como disse, essa palavra de ouvir e aprender, que é o tema que foi destacado, é uma palavra que se faz urgente para os tempos que nós estamos vivendo, para a igreja do Senhor. Até porque desde o princípio, desde que Deus separou um povo para ser o seu povo, a saber, o povo de Israel, que se formou ali a partir de Abraão, Deus sempre teve essa preocupação ou esse cuidado com o ensinamento, com o aprendizado. Tanto é que se a gente voltar um pouquinho, em Deuteronômio mesmo, no capítulo 4 e no versículo 10, nós vamos ter aqui o registro. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio é um livro, né, de repetições. Deus está trazendo, né, tudo o que de mais importante para a vida do povo, para a nação de Israel, quando o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Deus está fazendo necessário o povo saber, o povo ter o registro de
tudo o que iria pautar a sua entrada na terra prometida, a sua fixação na terra prometida e a importância de se manterem ali fiéis a Ele, fiéis ao Senhor, o seu Deus. E em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 10, exatamente Moisés escrevendo, ele vai dizer assim: no dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Veja bem a importância do que Deus está falando a Moisés e transmitindo ao povo. Ajunta o povo, porque eles precisam ouvir as minhas palavras, eles precisam aprender as minhas palavras para me temerem em todos os dias em que na terra viverem, e ensinarão essas palavras aos seus filhos. Então, mais do que uma simples palavra, era uma ordenança de Deus. Deus já tinha ordenado a Moisés que transmitisse ao povo que seria a responsabilidade do povo sempre ouvir para aprender, para temer e para poder ensinar e cumprir fielmente toda aquela palavra. E é exatamente isso que o texto da nossa divisa está declarando. E de quem é? A pergunta é, a palavra tem que ser ensinada, porque a ordem foi dada por Deus para que os ensinamentos sejam transmitidos. Mas a primeira pergunta que se faz é, de quem vai ser a responsabilidade de ensinar a palavra? Ou, já que nós estamos num congresso de discipulado, de quem será a responsabilidade de fazer o discipulado? Essa é a primeira pergunta que me salta e me chama a atenção. E no capítulo 31, no qual está a nossa divisa, no versículo 9, está registrado assim: e Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, portanto aos levitas também, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, pelo texto bíblico, de quem é a responsabilidade do discipulado? Aí você poderia me dizer, você leu aí que a responsabilidade do discipulado, então, é para o sacerdote, é para quem é levita, são para os anciãos que têm a responsabilidade sobre o povo, sobre a nação. Mas eu quero já saltar, porque nós estamos falando de um tempo em que a nação de Israel está sendo construída. Mas eu quero saltar para o tempo da dispensação que nós estamos. Porque nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos no tempo da Igreja de Cristo Jesus. E a responsabilidade que lá no Antigo Testamento foi dada para os sacerdotes, foi dada para os levitas, foi dada para os anciãos. Hoje, no tempo da igreja, essa responsabilidade, sabe de quem é? Bate a mão aí no teu peito e fala assim, é nossa. Faz isso. De quem é essa responsabilidade? É nossa. Porque a palavra de Deus vai declarar lá em Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, que Ele, Jesus Cristo, com o seu sangue, Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos redimiu e Ele nos fez para si reinos e sacerdotes. Portanto, no tempo da igreja, na dispensação da igreja, nós somos sacerdotes feitos por Deus. Portanto, de quem é a responsabilidade do discipulado? É nossa. Porque Deus nos estabeleceu assim, como sacerdotes para ministrar o ensinamento da palavra. E a quem nós vamos discipular? É a segunda pergunta que eu quero destacar nessa noite. A quem discipular? E a nossa divisa, ela vai exatamente nos dizer a quem discipularemos. Versículo 12. Homens, mulheres,
meninos, crianças, e até os estrangeiros que moram ou que habitam dentro das tuas portas. Ou seja, ninguém foi deixado de fora. Ninguém foi excluído, porque a palavra que é a verdade, a palavra de Deus, ela diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, independente de gênero, de sexo, independente de faixa etária, independente se faz parte da nossa nação ou como a própria palavra de Deus naquele tempo, né, se referia, raça, tribo, língua, nação, independente de quem seja, todos estão incluídos na nossa responsabilidade de discipular. O próprio evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, está escrito assim: ide e ensinai a todas as nações. Ide e ensinai. Ou seja, ainda tem uma outra tradução que diz: ide e fazei discípulos. Para fazer discípulos, nós precisamos discipular. Então, a responsabilidade é nossa e todas as pessoas estão incluídas dentro do propósito do discipulado. Mas o nosso grande desafio começa na primeira frase que está na nossa divisa. Qual é a primeira palavra que está na nossa divisa? Ajuntai o povo. Esse é o nosso grande desafio. Ajuntar o povo, homens, mulheres, meninos e todos os estrangeiros, para que possam ouvir, porque como já foi declarado aqui hoje, nesta noite foi declarado que, como está escrito aos Romanos no capítulo 10, no versículo 17, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, mas precisamos ajuntar o povo para que ouçam, porque se não ouvir, como irão aprender? Se não ouvirem, se não aprenderem, como irão temer ao Senhor? Como irão ter diante do Senhor, diante do nosso Deus, uma atitude de reverência, que vá se expressar em atitudes de adoração, como nós fizemos aqui na primeira parte do culto? Louvamos, aplaudimos, levantamos as nossas mãos, sentimos a alegria da presença de Deus. Essa atitude expressa da nossa adoração, da nossa reverência, na nossa obediência, ela só vai acontecer a partir do momento que nós ouvirmos a palavra de Deus. E quantas pessoas estão lá fora precisando ouvir a palavra de Deus? E aí eu repito, nosso maior desafio é ajuntar as pessoas para que elas possam ouvir a palavra de Deus, para que ouvindo possam aprender, para que ouvindo possam temer ao Senhor. E a partir disso, aí sim, terão o cuidado de fazer cumprir todas as palavras que estão registradas no livro desta lei, a saber, a palavra de Deus. Somente assim irão cuidadosamente se esforçar para seguir fielmente, obedecendo a esta palavra, não em partes, mas obedecendo esta palavra em tudo. Por isso a ordem foi dada por Deus. Porque Deus, que é Senhor de todas as coisas, que é onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabe que o povo facilmente se corrompe. Sabe que o povo facilmente se deixa afastar do ensinamento e automaticamente se afastar da presença de Deus. É por isso que eu quero ler com vocês Salmos de número 78. Eu fiquei sem horário, hein? Estou sem relógio, estou sem celular aqui para marcar a hora para mim. Aí eu vou ficar com os irmãos aqui até meia-noite. Os irmãos vão dormir? Vão não, né, irmãos? Os irmãos vão dormir, amém? Não, né? Vamos ficar ligados aqui ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Salmo 78.
E eu destaquei os versículos 5, 6, 7 e 8. Se você puder acompanhar comigo, abrindo a sua Bíblia, eles estão colocando ali o texto. Salmo 78, versículos 5 até o versículo 8. A palavra nos diz assim: porque ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos. Eu vou até abrir um parêntese aqui e destacar. A maior e principal responsabilidade do discipulado, e foi até falado aqui hoje também, começa dentro das nossas casas. A primeira responsabilidade do discipulado começa dentro das nossas casas. Ordenou aos nossos pais que a fizessem, conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. As gerações passam, mas que a geração vindoura a soubesse. E os filhos que nascessem se levantassem e fizessem o quê? Continuassem na responsabilidade do discipulado, porque os filhos que nascessem se levantassem, a contassem também aos seus filhos. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como os seus pais. Geração contumaz e rebelde. Geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. O que o salmista está trazendo aqui? Foi dado por Deus através de Moisés a ordem, a observância, o cumprimento do discipulado, começando dentro de casa, os pais ensinando aos seus filhos, para que de geração a geração esse discipulado fosse preservado, esse discipulado fosse feito com total cuidado, para que uma geração após a outra se mantivesse ouvindo, aprendendo, temendo ao Senhor e se esforçando para serem fiéis e fazerem cumprir toda a palavra de Deus. Mas houve um tempo, gerações se passaram e uma geração foi rebelde e uma geração foi infiel e começou a vacilar na sua responsabilidade de discipulado. E isso trouxe consequências. Porque a palavra de Deus vai dizer, profeta Oséias escrevendo, que o meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. Eu poderia até aqui abrir um parêntese e dizer, porque faltou discipulado. E infelizmente, a Bíblia, ou felizmente, porque nada acontece por acaso e Deus em momento nenhum perdeu o controle dentro da história, a palavra vai dizer que para essa geração que foi rebelde, que não regeu o seu coração em fidelidade a Deus, que não cumpriu o seu propósito de discipulado, essa geração sofreu, ou foi necessário passar por algumas consequências. Consequências essas. Primeira, afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus trouxe para a nação de Israel um período de cativeiro. Israel foi subjugada, Israel foi retirado das suas terras, foi levado para o exílio, passando pelo cativeiro assírio, pelo cativeiro babilônico e foram desterrados, levados de Jerusalém, levados de todo o território conquistado como promessa, porque Deus é fiel e Ele cumpre a sua promessa, a sua palavra, mas
Israel foi retirado, foi para o cativeiro e passaram-se ali muitos anos. A gente tem a palavra de Deus que nos diz que o cativeiro durou 70 anos. Mas Deus em momento nenhum se esquece das suas promessas. E ele fala, mesmo que vocês tenham sido levados para longe, vai chegar o tempo que eu vou trazer vocês de volta. Eu vou retornar vocês para a sua terra, eu vou retornar vocês para a sua nação. E aí a gente que tem o conhecimento da palavra de Deus, sei que essa igreja é uma igreja aplicada ao estudo, e essa igreja tem a consciência disso, que o tempo em que Israel ficou fora do seu território, a cidade ficou desolada, as terras ficaram desoladas, os muros destruídos, as casas queimadas a fogo, e a condição em que o território de Israel estava era sem condições do povo retornar e viver. Mas Deus proveu todas as coisas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. No livro de Neemias, porque Deus vai restaurar o cativeiro. Deus vai trazer de volta o seu povo, vai restaurar a sua nação e vai cumprir, restaurando não só, porque você poderia pensar comigo assim, mas as terras estavam desoladas, as casas estavam inabitadas e sem condições de habitarem ali naquele lugar. Como é que o povo vai retornar? Prioridade número 1, reconstruir a cidade, reconstruir as casas, cercar a cidade novamente com os muros, para garantir a proteção. E já está muito bom. Não, não está. Porque eu retorno para o nosso tema, que é um só: ouvindo e aprendendo. Nós estamos num congresso de discipulado. E em momento algum, independente de qualquer situação estrutural, de condição física, o ensino e o aprendizado pode ficar de fora. E aí eu trago para a nossa meditação Neemias capítulo 8. E esse texto, quando eu até perguntei ao pastor Robson, eu preciso ficar só lá no versículo 12 do capítulo 31, ele, não, fica à vontade. Porque naquele dia, quando eu te fiz essa pergunta, o meu coração já estava ardendo com esse texto de Esdras capítulo 8. Mas Deus é tão maravilhoso que você vai ver comigo que está numa mesma conexão. Porque se nós retornarmos para o capítulo 31, que é onde está a nossa divisa, lá no versículo 2, que eu não cheguei a ler com você, que puderem, pode até colocar aqui para mim, para eu não ter que voltar aqui na Bíblia, capítulo 31, versículo 2, para você ver a perfeição e a conexão, como Deus não perde o controle em nada, em toda a história, Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 2, esse é o versículo 2. E disse-lhe, depois você põe o 3 para mim, tá? Da idade de 120 anos sou eu hoje, isso é Moisés falando. Já não mais poderei sair e entrar, além disto o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Versículo 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possua, e Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E aí a orientação para o povo, sendo dada aqui por Moisés, é que a cada 7 anos, que é quando o povo se reúne para comemorar a festa dos tabernáculos, que nesta solenidade festivas, a cada 7 anos, que haveria um ajuntamento de todo o povo, que é o versículo 3 que nós lemos. Ajunta todo o povo para quê? Para que ouçam, para que aprendam e temam ao Senhor e façam, cumpram fielmente
tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou repetir, a palavra dada lá em Deuteronômio, no capítulo 31, era que a cada 7 anos, quando fosse comemorada a festa do tabernáculo, as autoridades eclesiásticas daquela época, que eram os sacerdotes, a responsabilidade também civil de conduzir o povo, que estavam com os anciãos, deveriam ajuntar o povo para que o povo pudesse ouvir, aprender, temer a Deus e se manter fiel em cumprir essa palavra. Mas eu estou fazendo com vocês uma ponte histórica de tempo, que quando o povo se perdeu do discipulado e se afastou da fidelidade em cumprir a palavra de Deus, o povo foi levado para o cativeiro. Mas Deus é fiel ao seu povo. Vocês vão passar lá um tempo, porque até o cativeiro é tempo de aprendizado. Até o cativeiro é tempo de aprendizado. Foi tempo de aprendizado para Israel. E quando Deus, lá na palavra profética, né, falada pelo profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 1, quando Deus, usando o profeta Isaías, ele fala que levantaria, que já havia chamado pelo nome, um rei persa, de nome Ciro, que Deus iria usar aquele homem que nem cristão era, mas Deus iria usar o rei Ciro, um rei persa, para repatriar, para fornecer tudo o que fosse necessário, para que o povo que estava cativo na Babilônia, mas agora sobre o domínio persa, que o povo de Israel fosse conduzido de volta para Jerusalém, e que ali eles tivessem a condição de reconstruir, de edificar a cidade, de reconstruir os muros e de se restabelecerem novamente como nação, como povo de Deus, de volta na sua terra. E aí o capítulo 8, o versículo 1 de Esdras, está escrito exatamente assim: e chegado o 7º mês, lembra que eu falei com vocês de Deuteronômio? A cada 7 anos, no 7º mês, seria feita a festa dos tabernáculos. E o que se faria por ocasião dessa festa? É só festa, vai só ser, vamos cantar, vamos celebrar, vamos lembrar do tempo em que Deus nos tirou da escravidão lá do Egito e nos fez habitar em cabanas enquanto peregrinávamos no deserto? Não. O que havia de mais importante nessa celebração era que primeiro tinha que ajuntar todo o povo. Mas ajuntar todo o povo para quê? Para ouvir, para aprender, para temer a Deus e para se manterem fiéis em cumprir a palavra de Deus. Então, por tudo que Deus fez, usando o rei Ciro, trazendo Israel de novo para sua cidade, usando Esdras, usando Neemias, na reconstrução, em todos os recursos que foram necessários. Você conhece esse período bíblico da história de Israel? Eu não posso me ater em dispor de mais tempo para detalhar isto, porque Deus esteve ali no controle de tudo. Mas eu quero me ater ao nosso tema, ouvindo e aprendendo. Esdras, ou melhor, Neemias capítulo 8. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, agora eles já estão em Jerusalém, nos territórios de Judá, todo o povo se ajuntou. Está ali nessa versão também? Olha lá. Todo o povo se ajuntou. Qual foi a ordem dada por Deus a Moisés? Ajunta todo o povo. E agora a palavra está mais uma vez fazendo-se cumprir na vida da nação de Israel, do povo de Israel. Depois de 70 anos de cativeiro, depois de 70 anos afastado da presença de Deus, depois de 70 anos sem estar fielmente cumprindo toda a palavra de Deus, agora o povo está no 7º mês, no 7º ano, ajuntando todo o povo. O povo se ajuntou como se fosse um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba: como eu queria que isso acontecesse no nosso tempo.
Estamos vivendo um tempo tão difícil. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir falar de Deus. Você já deve ter se deparado em inúmeras situações quando você vai para evangelizar, para fazer um convite. Igreja? Que isso? Não, eu tenho outra coisa para fazer. Mas olha, queridos, como estava o coração, é aquilo que eu falei. Até o cativeiro ele traz ensinamento. Porque depois de todo o período de cativeiro, é o povo que está se ajuntando como se fosse um só homem. E é o povo que disse para Esdras, que era escriba aqui, que era o sacerdote. Foi o povo que pediu para Esdras que trouxessem o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O povo está trazendo à memória toda a palavra que Deus tinha dado a Moisés lá atrás. E o versículo 2 vai dizer que Esdras, o sacerdote, então trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres. E todos os sábios, abrindo parêntese, outras traduções, esses sábios aqui são crianças com capacidade para entender. Tem outras versões que falam assim, né? Que são homens, mulheres e todas as crianças com já idade e maturidade e capacidade para compreender, para ouvir e aprender no primeiro dia do 7º mês. E leu nela. Estavam lá diante da praça, diante da porta das águas, versículo 3. E ali o povo, olha como esse povo estava sedento pelo discipulado. Como o povo estava sedento pelo discipulado. Eles estavam ali todos reunidos na praça e permaneceram ouvindo a leitura da palavra, ouvindo a leitura da lei, desde a alva, ou o amanhecer, até o meio-dia. Isso deve ter dado aproximadamente umas 5 a 6 horas. Imagina se eu ficasse aqui 6 horas falando, hein? Já pensou? Tem gente que ia dormir. Mas o povo aqui estava sedento pelo discipulado. Sabe por quê? 70 anos sem ouvir a palavra de Deus. O povo estava com tanta saudade, querendo ouvir a Deus, que os textos, os salmos vão dizer que lá na Babilônia pedia ao povo de Israel, eles, poxa, pega as harpas aí de vocês, nós sabemos que vocês são um povo festivo, um povo que gosta de cantar, um povo que gosta de tocar, pega as harpas de vocês aí, toca uma canção, cante-nos uma canção lá de Israel, lá de Jerusalém. Mas o salmista vai escrever e dizer que lá na Babilônia, junto aos rios da Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros e falávamos, como vamos cantar? Sentindo aqui a saudade da nossa terra, sentindo aqui a saudade da comunhão e do relacionamento com o nosso Deus. É por isso que esse povo está aqui sedento. E de 5 a 6 horas permaneceram ali, homens, mulheres, crianças, todos de ouvidos atentos à palavra da lei. Está escrito aí no texto. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E o ensino continuou. Eu não vou ler o versículo 4, nem vou ler o versículo 5. Tem aí a listagem de Esdras, o escriba e sacerdote, mas uma listagem de alguns levitas, porque levita também tem responsabilidade de discipulado, amém? Tem levita aqui hoje presente? Amém. Então, levita também tem responsabilidade do discipulado, porque levita está lá na tribo de Levi, está na mesma tribo que vem sacerdotes. Então, essa responsabilidade também é nossa. E aí, no versículo 5, a parte final do versículo 5, Esdras ali abriu o livro perante os olhos de todo o povo. Esdras, inclusive, fizeram um púlpito de madeira, não é, para Esdras. E então ele estava numa posição, assim como eu estou hoje aqui, um pouco mais acima do que todo o povo estava. Mas quando Esdras abriu o livro da lei, todo o povo se pôs em pé, em atitude de reverência. Lembra que eu falei? O temor
é uma atitude de reverência para com Deus. Todo o povo se pôs em pé, e no versículo 6, a atitude do povo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Esdras louvou, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. O povo levantou as suas mãos, o povo se inclinou, o povo adorou, o povo se prostrou com o rosto em terra, porque aquele povo estava sedento do discipulado, aquele povo estava sedento de mais uma vez ouvir o ensinamento da palavra de Deus, aquele povo estava sedento de viver uma vida de temor a Deus, aquele povo estava sedento de estar em comunhão com Deus, de ouvir a palavra, de louvar, de adorar, de se derramar na presença de Deus. No versículo 7, na parte final do versículo 7, diz que os levitas ensinavam ao povo, e o povo estava no seu posto. O povo não abriu mão de sair da presença de Deus. 5 horas, 6 horas, a palavra está sendo lida, a palavra está sendo ensinada, os levitas estão ali juntos com o sacerdote, ensinando a palavra, versículo 8. Olha o que os levitas estavam fazendo aí. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então não era só uma leitura, mas era uma explanação, era uma explicação, até porque existe um contexto histórico que alguns, pelo tempo que se afastaram, pelo tempo que viveram em cativeiro, perderam a habilidade da compreensão da língua falada originalmente. Então, alguns estavam tendo dificuldade de entender o texto original, mas os levitas e sacerdotes estavam ali. Enquanto o sacerdote lia, os levitas iam passando entre o povo e ia explicando, ou falando, traduzindo no idioma que eles entendiam, e iam explicando para que eles entendessem, porque discipulado é isso. É ensinamento de forma clara, de forma que a pessoa entenda, de forma que a pessoa compreenda e aprenda. Porque, repito, como aprenderão e como temerão ao Senhor se não ouvirem, se não aprenderem? Havia responsabilidade ali com o discipulado. E os levitas explicando e declarando o sentido, fazia com que o povo entendessem a palavra. Eu quero esse tempo. Em Neemias, versículo 9, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, diziam, este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis. Mas espera aí, o povo estava chorando? Sim, todo o povo chorava. E chorava, olha que coisa linda, chorava ouvindo as palavras da lei. Chorava ouvindo as palavras da lei. Porque aquele povo entendeu e aprendeu o quanto eles estavam afastados da presença de Deus. Quanto eles se deixaram desviar e se afastar da presença de Deus. Por isso eles choravam por entender como nós podemos abrir mão e ficar longe por tanto tempo. Como nós podemos ficar tanto tempo sem essa maravilhosa presença, sem ser fiel a Deus, sem ser fiel à palavra, sem cumprir a nossa responsabilidade de ensinar aos nossos filhos, de fazer o discipulado dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, para as pessoas que habitam dentro da nossa cidade. Como nós podemos nos afastar tanto assim da palavra de Deus? Por isso eles choravam, porque eles estavam arrependidos por tal conduta, por tal afastamento.
Versículo 10. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Aleluia, estou caminhando para o fim. Tá. Enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Nós cantamos aqui hoje na abertura do culto, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E assim, os levitas acalmaram o coração do povo. Vocês ouviram, vocês acabaram de passar por um intensivo de discipulado. E se vocês estão chorando, é porque a palavra trouxe quebrantamento aos seus corações. Se vocês estão chorando, é porque vocês entenderam a palavra, porque vocês ouviram, porque vocês aprenderam a temer ao Senhor. Agora é sair daqui, meu querido, e cumprir o propósito. Faça discípulos dentro da tua casa. Faça discípulos para o estrangeiro que habita dentro das tuas portas, dentro da tua cidade que mora contigo. Ide, ensinai, fazei discípulos e se esforcem para ser fiéis ao Senhor. Queridos, e o versículo 12 vai dizer que o povo então saiu e foi para comer, foi a beber, foi enviar porções e fazer grandes festas. Sabe por quê? Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eles entenderam. Eles foram discipulados. Eles aprenderam. Eles ouviram e eles aprenderam. Esses são os resultados de um discipulado. É o quebrantamento. É a mudança de vida, é a transformação, é um processo que vai de libertação e transformação das vidas, porque entenderam o que lhes foi ensinado. Estão entendendo como é grande a nossa responsabilidade nesse tempo em que nós somos a igreja de Cristo? Quem sabe as últimas gerações da igreja, né? Porque nós vemos que a cada dia a palavra de Deus ela está se cumprindo. Nós vemos aí as grandes dificuldades que estão aí tomando forma. Mas enquanto nós temos o direito e a liberdade, e até se isso for tirado de nós precisaremos nos manter fiéis a Deus. E nos manter fiéis a Deus significa que nós precisaremos continuar cumprindo a nossa responsabilidade em discipular. Porque o próprio Jesus nos deu essa ordem. Ide e fazei discípulos a todas as nações. Mas está difícil trazer um visitante para dentro da igreja. Está difícil levar um visitante para dentro da célula. Vocês trabalham em célula? Tem reuniões nos lares, nas casas? Tem? Então, está difícil de levar alguém para o culto no lar, para os grupos familiares. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não ouçam. E só pode aprender se ouvir. Então, queridos, nós temos esse grande desafio. É nossa responsabilidade, sim, primária e principal dentro da nossa casa, sermos os discipuladores. Mas não é só dentro da nossa casa, porque Deus nos chamou para muito além disso. Deus nos chamou para ir e fazer discípulos em todas as nações. Mas como se as pessoas não querem ouvir? Querido, nós estamos num tempo debaixo do revestimento, da unção e da ousadia. Porque o que capacita a igreja é essa autoridade espiritual que nós recebemos de Jesus Cristo, através do Espírito Santo.
porque é Ele que nós falamos, nós ensinamos, mas quem abre o entendimento para a compreensão é Ele, o Consolador. O Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 8, fala isso. Jesus dizendo que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele enviaria outro, Ele enviaria o Consolador. E o Consolador é quem iria convencer, ou seja, trabalhar no entendimento para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós fazemos a nossa parte. A nossa parte qual é? Fazer ouvir a palavra, fazer ouvir o ensinamento, sermos discipuladores. Agora, é com Ele, é com Jesus, é com o Consolador, é com o Espírito Santo, que vai trabalhar no entendimento, abrir o entendimento para que ouçam a palavra, para que compreendam a palavra e venham ter o que toda aquela multidão de pessoas lá em Neemias, que nós acabamos de ler, tiveram o entendimento da palavra de Deus, que ali lhes fizeram saber. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé, eu quero convidar os levitas, porque, como eu disse, o discipulado não é algo que ficou no Antigo Testamento. O discipulado foi estabelecido pelo próprio Jesus no Novo Testamento e foi deixado para nós enquanto igreja hoje. É desafiador, sim, porque já disse e repito, as pessoas hoje não querem ouvir, mas elas precisam ouvir, porque só ouvindo é que aprenderão. E a gente tem, às vezes, comete o equívoco de achar que a responsabilidade de discipular são dos pastores. Que a responsabilidade de discipular são dos líderes que foram colocados nos ministérios. Mas não, a responsabilidade em discipular é de todo o corpo de Cristo, é de toda a igreja. Ide e fazei discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque se ouvir, vão crer. E quem crê será salvo. Que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Esse mundo tem sede, e essa sede só pode acabar com o ensinamento da palavra de Deus. Mais perto do monte, mais perto da face, estando com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer coisas
perto do monte, mais perto da face, desfando com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Que me faz dizer: Vai dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender: Ele é Senhor de tudo. O vento forte, o vento forte. Você pode até sentir o tremor nas pernas, mas sabe que Ele te capacita. A palavra, ela não está longe de ti, mas ela está perto de ti, na tua boca, para você ensinar, no teu coração onde você já crê. Agora só lhe falta abrir a boca e ensinar. que me vai dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz viver as pernas, a porta aberta é você, mas não fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte Aleluia. e vou ficar lá. O Senhor reservou esse monte hoje